E aí, Diogo, o que são fundos de investimento imobiliário? Então, muita gente tem me perguntado isso. A pergunta que eu recebo às vezes é assim: Diogo, eu devo investir num imóvel ou eu invisto num fundo que investe em imóvel? Então, na verdade, o fundo que esse fundo imobiliário é uma cota, como se fosse um condomínio, em que um administrador compra, investe em shopping, em edifícios comerciais e ele divide em cotas, como se fosse mesmo de um condomínio. Ele divide em várias cotas e você pode adquirir uma cota, adquirir duas cotas e você vai receber a remuneração desse investimento que você fez via, por exemplo, o aluguel das lojas de um shopping ou o próprio aluguel do condomínio. Então esse fundo ele é rentabilizado, ele recebe o retorno dele via esses pagamentos. Quando você investe diretamente no imóvel, o risco é todo seu. Você escolheu um imóvel e você assumiu esse risco todo para você. Quando você compra via fundo, ou seja, via esse fundo imobiliário, você divide o risco com essas cotas, você divide o risco com esse tanto de gente que quer também investir nesse fundo. Normalmente, existem vários fundos, os fundos têm datas de vencimentos diferentes, o momento que você pode comprar, o momento que você pode vender. A maioria deles você negocia, assim como você negocia uma ação, comprando e vendendo muito facilmente, com bastante liquidez, bastante gente comprando e vendendo. E vários deles têm várias taxas de rentabilidade, basta você escolher. Às vezes tem uma taxa de administração, aquela taxa que você paga como se fosse para o síndico, para administrar o seu dinheiro, para administrar essa cota, para administrar esse fundo. Você paga ela um pouco mais barata e pode ter uma rentabilidade menor. Ou paga um pouco mais caro e tem uma rentabilidade maior. Vai depender do que você quer. Mas o fundo é um bom negócio por essa diversificação, por essa divisão com outras pessoas dos riscos. Agora, imóvel hoje, né, bem agora no início de 2015 que nós estamos, talvez não seja o melhor momento de mercado, assim, mercado brasileiro, comprar imóvel. Talvez se você tiver uma oportunidade de comprar uma oportunidade no momento que alguém esteja precisando vender, ou até de um fundo que esteja começando, ou já esteja há algum tempo no mercado com taxas de rentabilidade muito similares ano a ano, talvez seja um bom momento. No site da nossa bolsa, da Bolsa de Valores de São Paulo, da BMF Bovespa, você tem informações sobre as corretoras, você tem informações sobre esses tipos de fundos, a seriedade com que eles são, os níveis de rentabilidade, e aí você faz a melhor escolha. Você faz a escolha se você deve investir ou não. Que Deus te abençoe e te capacite. Grande Diogo Dias, o nosso Diogo e sua grana. Um grande abraço para você, para a Brenda, para as suas princesas aí, viu, Diogo? Obrigado por mais uma vez nos abençoar aqui, nos dando essas estratégias aí. E já que nós estamos falando sobre imóveis, que tal tirar então todas as suas dúvidas sobre financiamento imobiliário? Eu recebo aqui no nosso estúdio o Kênio Pereira, que é presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB Minas Gerais, Ordem dos Advogados do Brasil, seção Minas Gerais. Doutor Kênio, uma honra, um privilégio conhecê-lo e recebê-lo aqui no nosso De Tudo Um Pouco. A honra é toda minha, Sérgio. Que alegria. E hoje falando sobre esse tema aí do mercado imobiliário, e nós queremos conversar sobre o financiamento imobiliário. É momento de fazer um financiamento ou é bom esperar? E como saber se é o melhor momento ou não? O ponto básico é o seguinte: a pessoa compra o imóvel quando precisa. Então, eu acho que é interessante olhar para esse prisma. Com relação a pegar dinheiro emprestado, nunca é interessante. Só que os juros estavam muito baixos até o ano passado. Então, teve pessoas que ganharam dinheiro no boom imobiliário até financiando. Interessante, porque o imóvel subiu durante 2008 até 2012, 15%, 20% ao ano, e os juros com 8%, 10%. Ou seja, quem comprou e financiou de 2007 até 2012 teve lucro com isso. Só que o mercado já agora está mais estabilizado. Então, o ponto que eu acho importante é o seguinte: os juros aumentaram, mas a pessoa pode comprar sim, Sérgio, e financiar, porque o patamar de juros ainda está razoável. Mas nada de financiar em excesso. O risco está em a pessoa comprar mais do que ela pode vir a pagar futuramente. E temos que dar um alerta para os compradores, né, que o financiamento imobiliário é de 15, 20 até 30 anos, ou seja,
o risco de inadimplência é muito alto. É muito alto. Então tem que pensar muito e influenciar dentro da sua real capacidade de pagamento. Considerando aí as atuais condições Conjunturas. também, as atuais conjunturas aí. Doutor Kênio, agora o que um comprador de imóvel, aquela pessoa que vai comprar um imóvel agora, mas ela não domina as questões técnicas, jurídicas, o que ele deve fazer a fim de evitar prejuízos posteriores? É um fato que eu acho impressionante. Grande parte das pessoas compram imóvel na construtora e não verifica nem quem que é o proprietário do terreno. É uma coisa incrível. Então, cabe ao comprador, se não dominar a matéria, contratar um advogado para assessorá-lo. Esse custo é muito baixo de consultoria. Verificar se realmente aquela pessoa que está vendendo imóvel, se é a proprietária, se a documentação está regular, se tem alguma ação de cobrança, alguma ação que possa repercutir no imóvel, colocar em risco o patrimônio e analisar com muito cuidado o contrato de promessa de compra e venda, porque esse contrato que é a base do negócio. As pessoas têm a carga emocional muito grande. É comum a pessoa, às vezes, ficar durante 6 meses, 1 ano procurando imóvel e quando encontra, Sérgio, ela quer que tudo dê certo. Então não quer analisar nada, quer fechar o negócio. E essa postura de contar com a sorte é que acarreta tanto prejuízo que nós vemos no dia a dia. Então tem que verificar esse contrato e buscar uma consultoria. Por que isso? Para evitar os golpes, que eu posso afirmar que tem hoje na capital mineira 2.000 famílias sem receber a casa própria porque eu comprar na planta. Então esse tipo de problema acontece em função da falta de cuidado. E aí é uma questão que fica o alerta, né, doutor Kênio, sobre a questão do corretor. O corretor de imóveis, a despeito de você procurar um bom corretor, uma boa empresa, não é verdade? Ele é só aquele promotor de vendas, então é necessário essa consultoria jurídica aí. O corretor, ele não responde para um ato irregular da construtora, ele não tem culpa em relação a isso. E o corretor de imóveis é uma peça fundamental para estimular a conclusão da venda, porque ele elimina as arestas entre o vendedor e o comprador. Então o corretor realmente é fundamental, mas eu entendo que a questão jurídica, a questão do contrato, tem que ser analisado com o maior cuidado por parte do vendedor e do comprador, porque esse cuidado é que evita prejuízo. Muito bem. Doutor Kênio, nós vamos agora falar ao vivo com a nossa querida telespectadora Andresa Pimentel, que nos liga agora para fazer uma pergunta para o senhor. Olá, Andresa, bom dia, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Olá, pastor Serginho, bom dia, obrigada. Bom dia. Como vai, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Que maravilha. Você quer fazer a sua pergunta? Pode ficar à vontade, o programa é seu. Obrigada. Aqui, doutor Kênio, eu assinei o contrato com uma construtora comprando um apartamento que está em construção. Na verdade, ele está pronto, né? Está na fase dos acabamentos. Nós estamos pagando juros, custos de obra, né? Juros de evolução de obra. Cada mês ele vem mais caro, né? Por se tratar de juros, porém nós não estamos vendo a evolução dessas obras, né? No caso parece aí, que houve uma interrupção, mas deu para entender a pergunta. Então ela comprou um imóvel pelo crédito associativo, em que a Caixa vai liberando o dinheiro em partes para a construtora para completar essa obra. Um dado interessante, durante a obra, o prazo da obra, a Caixa emite um boleto para o mutuário pagar somente os juros, não abate o principal, a dívida. Agora, um fato, se a construtora cumprir o prazo contratual, entregar na data prazada, não gera prejuízo para o comprador, no caso o mutuário, porque vai passar a pagar o valor principal da dívida logo após o término da obra com o recebimento das chaves. Agora, um alerta que eu passo para os compradores. Se a construtora, que tem acontecido muito, atrasa a obra, a Caixa Federal ela vai continuar a emitir o boleto de juros para o comprador e ele vai ter prejuízo, porque vai estar pagando juros em função do atraso da obra, porque se a obra fosse entregue, ele já passaria a pagar o principal, o valor da dívida, já batendo o saldo devedor. Então, eu alerto que, se no caso estiver ocorrendo um atraso, cabe ao mutuário reclamar para evitar um prejuízo maior em função da ineficiência da construtora. Muito bem. Então, Andresa, ficou aí, então, esse esclarecimento do Dr. Kênio para você. Espero que tenha atendido aí o seu anseio. Doutor, falando nesse aspecto contratual,
É até comum, eu acho que cada um no seu papel, né? As construtoras, elas colocam, estabelecem ali as cláusulas do contrato, de um contrato próprio, com alguns itens, algumas cláusulas que a beneficiem ou a protejam. Pode o comprador exigir para que se coloque, seja feita ali uma alteração para cláusulas que também o protejam e o beneficiem? Sérgio, colocação perfeita sua. Pode e deve, porque o contrato no Brasil ele é bilateral. E logicamente a construtora tem um jurídico muito eficiente que faz o contrato para proteger apenas a empresa. Eu ressalto para os telespectadores uma coisa que é comum. O contrato prevê multa contra o comprador se ele atrasar a prestação, multa rescisória pesada de 10% a 20% do preço do imóvel. E a construtora, Sérgio, não coloca nenhuma multa contra ela. É um contrato completamente desequilibrado e leonino. Então, cabe sim ao comprador analisar o contrato, fazer inserir cláusulas que venham a equilibrar o contrato e a protegê-lo. E tem construtora que não coloca nem prazo de entrega de direito no contrato, põe prazos... Fica bem subjetivo. Subjetivo, né? Ambíguos, confusos. Isso é uma postura, vamos falar, assim, condenável, não é correto isso. E se o comprador não conseguir inserir as cláusulas que vêm lhe proteger, que ele procure outra construtora, porque o mercado está bem ofertado. Ou seja, a pessoa tem que comprar e pagar. E a construtora tem que cumprir a obrigação e entregar na data prazada. E se a construtora atrasar, que ela tem um dever de pagar multa para o comprador. O risco é dela. O ônus. O ônus dela. Então, que eu vejo que muitos compradores se enganam achando que o corretor vai analisar esse contrato como um todo. Não é função do corretor isso. Repito, se o comprador não dominar a matéria, busca a consultoria, é fator de economia, evita um prejuízo maior. Eu acho lamentável que eu vejo atraso hoje, 2, 3 anos de atraso. Isso é lamentável, né? Com certeza. Agora, quanto a isso, doutor, a pergunta há tantos processos hoje judiciais aí que envolvem a compra do imóvel na planta. O que o comprador ele tem de fazer para se assegurar também de possíveis riscos quanto a essa demora na entrega, demora da entrega das chaves, o acabamento da obra, foi um pouco do caso da nossa telespectadora Andresa? O que eu acho interessante é o seguinte, o contrato tem que ser claro. E quando a construtora descumpre com a obrigação, cabe ao comprador acionar de imediato. Eu lamento muito porque muitos prejuízos são agravados pela demora do comprador em entrar com o processo para defender o seu interesse. Então essa demora favorece a construtora. Em segundo lugar, é a questão que quando a pessoa compra o que não existe ainda, ela está comprando um negócio de risco. E a Lei 4.591/64, a lei de 50 anos, determina que é direito do comprador fazer registrar no cartório o contrato de promessa de compra e venda da fração ideal. Infelizmente, Sérgio, eu posso afirmar que 90% dos compradores não registram o contrato e ficam em risco de perder tudo. Então, há um desconhecimento da lei, há uma falta de cuidado das pessoas. Não foram bem assessorados, né, doutor? Não foram, e tem um detalhe interessante, a pessoa acha que registrar o contrato é custo. Isso não é custo, isso é proteção. Então, se você comprou o imóvel na planta, tem que registrar a fração ideal até para evitar a venda em duplicidade. Eu acho que o pessoal não percebe isso. A Encol, quando ela deu um tom no mercado em 90, teve apartamentos que ela vendeu 3 vezes o apartamento. Por que ela vendeu 3 vezes? Porque somente quem registra no cartório é que é dono. Se não há o registro, ninguém fica sabendo se aquela unidade já foi vendida. Então, isso propicia a venda múltipla do imóvel. Outro fator interessante também é que o comprador, ele tendo essa fração ideal no nome dele, evita que a construtora venha até hipotecar esse imóvel e pegar um financiamento com o imóvel já vendido. Então, o registro no cartório, checar se a incorporação está regular, é fundamental. Muito bem. Doutor Kenny, agora uma outra pergunta falando aí sobre custos, sobre documentação. Quando vamos fazer um financiamento imobiliário, quais são então esses custos, essas taxas, essas proteções e quais são elas que a gente tem que atender aí e pagar? Um ponto que eu acho importante, Sérgio, que as pessoas fazem o contrato de compra e venda, há aquela carga emocional, quer que dê certo e já se compromete a financiar um valor X sem checar no banco se a ficha cadastral dela suporta aquele financiamento. Então, verificar o valor, a capacidade de pagamento, a renda, o prazo.
Aí vem, o banco vai cobrar as taxas para avaliar o imóvel, uma taxa de cadastro, qualquer banco cobra isso. Outro fato interessante é o ITBI. O ITBI é o imposto municipal, que em BH é de 2,5% sobre o valor do imóvel. E também os custos com cartório. Então o cartório vai cobrar de acordo com o valor do imóvel. Se a compra é feita por financiamento, o contrato do agente financeiro já substitui a escritura pública. Agora, independente se for financiado ou não, tem um registro imobiliário. Então, o custo em geral, eu posso colocar para os compradores, em torno de 5% do valor do imóvel. E um fato que eu ressalto também é que a pessoa tem que analisar se ela vai ter realmente condições de arcar com aquele custo do início ao fim. O que eu vejo na prática? A pessoa que faz o financiamento esquece aquele valor financiado e vai sendo corrigido pelo CUB. Inicialmente ele pensa só na prestação do imóvel. Só. Ele esquece da correção. Da correção em cima do saldo devedor, que hoje no Brasil, com a inflação está em torno de 8%, 6 a 8%. Quer dizer, 6% é muita coisa? Parece que não. Mas 6% em cima de 600 mil, e isso representa 36 mil reais, né, no ano dinheiro de acréscimo. Então tem que haver um cuidado maior e fazer as contas. Agora, sobre o termo de quitação que algumas empresas elas exigem para a entrega das chaves, como que o nosso comprador aí pode se assegurar também? Um fato que eu fico impressionado, pessoas, até advogados, pessoas que estão acostumadas com o negócio, têm muita boa fé. Então a construtora às vezes atrasou lá um ano a obra e, logicamente, com atraso de um ano, né, ela ultrapassou a tolerância. Então ela tem que pagar para o comprador uma multa mensal por cada mês de atraso. Essa multa é de 0,5%, 1% do valor do imóvel. Bem como a questão de alguma falha da construtora. A construtora não pode exigir uma quitação do comprador, tipo uma chantagem, para receber as chaves. A construtora tem o direito, sim, de receber o recibo das chaves. Então, se a pessoa pegou a chave do imóvel, dá o recibo da chave. Mas a quitação, o que eu tenho visto às vezes, ela é usada, Sérgio, para coibir uma possível cobrança por parte do comprador da multa que ela tem direito contra a construtora. Então, uma coisa é o comprador chegar, olhar o imóvel, aceitar o imóvel e dar o recibo das chaves. Agora, da quitação do negócio como um todo, se o comprador tem crédito contra a construtora, ele não deve dar essa quitação em hipótese alguma. Isso consiste, no caso, uma chantagem que é repudiada pelo direito. Muito bem. Gente, eu falo com vocês, sai na frente quem está no de tudo um pouco. Que dica maravilhosa que o Dr. Kênio Pereira está aqui nos dando, né? E chega uma pergunta aqui para a gente, Dr. Kênio, quero transmitir ao senhor. O fato do imóvel estar sendo adquirido através de um corretor de imóveis ou imobiliária, quando o comprador ou o vendedor recebe desse intermediário o contrato de compra e venda, é correto o comprador ou o vendedor entender que está tudo certo e que o contrato está perfeito? Muitos vendedores ou compradores pensam que cabe ao corretor de imóveis eliminar qualquer problema ao elaborar o contrato. É o que eu falo anteriormente, o advogado não é corretor, o advogado mexe com a área técnica. Então, essa expertise da compra e venda, o corretor domina. Já a expertise em relação à cláusula contratual, uma vírgula muda tudo, uma palavra muda todo o contexto do negócio. Então, esse cuidado, se o vendedor não dominar a matéria e nem o comprador, é interessante não assinar nada sem consultar o advogado da área. E um fato interessante, no caso de dúvida, faça inserir no contrato todo o esclarecimento. Nada de assinar uma cláusula subjetiva. Eu acho que aquilo, e tudo que for comprometido, né, Sérgio, faz inserir no contrato. Então, eu entendo que a maioria das demandas judiciais existem porque o vendedor ou comprador não analisou, não buscou consultoria. Eu lamento muito, Sérgio, sabe por quê? Que eu atendo consultoria, eu posso falar para você o seguinte, 60% dos clientes têm prejuízo no juízo e poderia ser evitado se houvesse consulta prévia. Uma consultoria prévia, né? É impressionante como é que as pessoas primeiro erram para depois buscar a cultura de querer, por exemplo, quando nós falamos aí, levar em conta, por exemplo, o senhor disse aí sobre o pagamento ali do registro ali, que isso é proteção. É proteção. Assim como também essa cultura da consultoria prévia,
Isso tem que entrar na nossa cultura de proteção Claro. também. É um investimento, na verdade. É um investimento, facilita a compreensão do negócio. Inclusive, tem casos concretos que a pessoa me procura fazer consultoria. Olha, não fecha esse negócio não. Aqui tem um golpe, a documentação está irregular. E tem um fato que é interessante, que eu quero colocar para finalizar, muitos compradores me procuram, eu peço a documentação, não cobro nada, viu gente? E fala, se você não tem seus documentos, não quero te cobrar nada. E a documentação não aparece, porque o vendedor está dando golpe no comprador. Já é natural. Já é natural. Já é uma seleção natural. É uma ali, seleção. Só de falar que tem consultoria, muita gente mal intencionada não fornece a documentação, porque o consultor vai descobrir que o negócio tem falha. Proteção está acima de tudo e você deve cuidar aí. Doutor Kenny, para a gente encerrar aqui esse nosso papo muito instrutivo, queria fazer uma pergunta muito prática que pode ser a pergunta do nosso telespectador. Suponhamos que eu tenha feito esse financiamento imobiliário e eu perdi o emprego. E aí? A questão é bastante complexa, né? Porque antigamente, né, Sérgio, a garantia do imóvel no financiamento era hipoteca. Então, até 8 anos atrás, os bancos usavam hipoteca, que caso a pessoa se tornasse inadimplente, haveria uma ação, né, um juízo contra o devedor, ele poderia se defender em juízo, ganhando tempo com isso, uma ação demorava em média de 3 a 6 anos, ou seja, a pessoa tinha no mínimo 3 anos para enrolar um pouco em juízo e se defendendo, porque o prazo do processo, às vezes, possibilitava que a pessoa recuperasse a capacidade de pagamento. Agora, lamentavelmente, eu vou falar uma coisa bem preocupante. De 8 anos para cá, a garantia dos imóveis é a alienação fiduciária, tipo carro. Você compra um imóvel, no caso, esse imóvel fica em nome do banco, do agente financeiro. E o mutuário, ele só tem a posse do imóvel enquanto permanecer o pagamento em dia. Ocorrendo um atraso de apenas 3 meses, o agente financeiro pede o oficial do registro de imóveis para enviar a carta para o mutuário, presta atenção, gente, enviar a carta, para que ele quite a dívida no prazo de 15 dias total, a dívida toda acumulada com multa e juros. E se a pessoa não quitar, Sérgio, o agente financeiro vai na prefeitura, emite a guia do ITBI e consolida a propriedade no nome do banco. No caso, o banco passa a ser o dono, num prazo médio de apenas 6 meses até 8 meses, muito curto. E um detalhe, o banco promove um leilão extrajudicial e se por acaso a dívida era 300 mil e o banco conseguiu vender por 350, a pessoa só vai receber 50 mil reais, o que sobrar do banco, no caso do leilão. Então, eu alerto que o motivo dos juros terem caído de alguns anos para cá é porque foi aumentada a garantia do banqueiro. O agente financeiro está mais garantido. Logicamente, o mutuário ficou mais vulnerável. Então, todo cuidado para não se tornar inadimplente. E se ocorrer o atraso, providencie de imediato a quitação. E se não conseguir, transfira o financiamento, venda o imóvel para evitar prejuízo. Muito obrigado, doutor Kenny, pela entrevista. Foi muito boa e esclarecedora para que façamos a coisa certa e como deve ser. Você foi abençoado, não foi, doutor Kenny? Obrigado. Por nada. Volte sempre. Obrigado.